Olá, pessoa encantada, tudo bem com vocês? Meu nome é Janaína Santos e este é o canal da Biblioteca da Bruxa Apimentada, que sou eu. Vem comigo. Olá, pessoa encantada do meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Então, como vocês podem ver, eu caguei o cabelo, né? Porque uma mulher que não cagou o cabelo na vida é uma mulher que não tem história. E eu tenho história pra cacete pra contar. Eu quis fazer uma mecha, sei lá de que cor, ficou um cinza rato. Eu não sei se eu vou consertar esse cinza rato e clarear ele mais. Eu não sei se eu vou deixar ele cinza rato. Eu não sei se eu vou jogar um roxo nele. Tô aqui pensando o que eu vou fazer da minha vida, porque eu tô um pouquinho enjoada desse meu roxo no cabelo, porque parece que quanto mais o tempo passa, menos roxo ele fica. Ele vai ficando meio, sei lá, ele não, a raiz não anda aceitando muito o roxo, não, ela anda clareando. Então eu tô tentando ver alternativas. Sei lá, talvez eu passe um amarelo canário com as pontas vermelhas. Talvez eu dê uma limpada nessa cor e jogo umas pontas vermelhas para baixo, um roxo para cima, sei lá. Ou um roxo, um vermelho para cima e um roxo para baixo, faço um degradê, sei lá. Vou ver o que eu faço aqui. Mas é que neste momento ele tá desse jeito. Até o próximo vídeo, quem sabe se eu já mudei. Muito contente também, porque segunda-feira, dia 8, eu volto a trabalhar. Então, eu vou começar a fazer um cronograma para gravar vídeo para vocês. Os dias ainda vão ficar os mesmos, terça e sábado, mas eu não sei se eu vou gravar os dois num dia só, sei lá, vou ver o que eu vou fazer, certo? Então, agradecida aí as pessoas que comentam e curtem o vídeo, que se inscreveram no canal. Nós vamos continuar hoje com A Herdeira do Fogo ainda, o livro 4, tá? Então, gente, esse livro aqui, eu tinha dito para vocês que ia ser em 2 vídeos, que eu fiz um vídeo semana passada, né, sábado passado, e que esse sábado ia ser o final, o vídeo final. Só que eu esqueci de comentar, de falar uma coisinha para vocês, assim, uma coisa muito básica, quase nada. Esse livro, ele tem 2 partes, tá vendo? Parte 2. A parte 1 dele é a parte A Herdeira do Fogo, parte 1 é a Herdeira das Cinzas. E a parte 2, vamos direto para Herdeira do Fogo. Então, eu parei, porque ele fala de muitas coisas, né? Neste livro, o 4º livro do box, que é o 3º livro, se você não contar o primeiro, que é a Lâmina da Assassina, esse livro é o livro que começa o mundo e a história a se formar, né? Então, por quê? Porque assim, no primeiro livro, Trono de Vidro, vai falar da Celina, né? Da Celina Sardostin, o Dorian, o Caol, o Westfall, que é o capitão da guarda, o Dorian, que é o príncipe, o rei de Adarlan e mais algumas personagens ali que são citados no primeiro livro. Tem os coadjuvantes, mas basicamente o primeiro livro ele apresenta para você os personagens centrais. Então vai falar da Celina, que é a heroína, do Dorian, Príncipe Dorian, que é um personagem, acho que é o segundo mais importante. O Caol, que tem uma participação ativa na história inteira, que é o capitão da guarda. Aí fala do rei de Adarlan, que
ele a fonte, né, a origem para existir este livro e toda a história se desenrolar em cima dele. Vai falar do Duque de Perrington e vai falar da Caltem. Aí vai falar da rainha, dos outros, vai ter o campeonato, dos outros competidores, vai dar uma pincelada no Arobin e tal. Então, é a hora que ela começa a construir a história, você já sabe que essas pessoas, pelo menos esses 4, vão estar entrelaçados durante o tempo, que é a Celina, o Caol, o Dorian e o rei. Apresenta a Neemia, né? A princesa Neemia, que ela fica por pouco tempo na história, mas as repercussões dos atos dela se estendem até o final do livro. E aí você vai sendo apresentado para os outros, eu não sei se são países, porque quando ela coloca o mapa, ela coloca assim, que este é o continente de Irileia. E para cá, aqui, é o Endelin, que é outro continente. Então, a impressão que eu tive é que, como é um continente, Irileia é um continente, cada lugar de que ela fala é tipo um país, não só um território. Então, quando ele fala assim, Terracem é um país do norte. Quando ele fala para mim, Eilui, que é da onde a Neemia vem, é um país do sul. Quando ele fala Charco Lavrado, é um país ali no meinho entre o norte e o sul, sendo que a Darlan é quase o centro, porque ele faz fronteira com o norte, mas não faz fronteira com o sul. E aí tem as areias cantantes, que é a terra desértica do sudeste, vou colocar assim, porque os desertos, e onde fica os desertos congelados e os desertos onde fica o reino das bruxas, é o deserto do oeste. Então, e tem umas coisinhas ali no meio, uma floresta que corta todo mundo, e assim vai. Então a impressão que eu tenho é que é isso, que são países. E você vai conhecer os países de Galileia, que são todos, tirando os desertos das areias cantantes, que é da onde vêm os assassinos vermelhos, o deserto vermelho dos assassinos silenciosos, das areias cantantes, tirando essa parte dos assassinos silenciosos que o rei de Adalan não conquistou. O resto ele leia toda dele, né? Então, ele te apresenta isso. Então, Erileia é um continente onde fica Ardalan, Terracem, Charco Lavrado, Eilui, e nesse continente não tem magia. O rei extinguiu a magia acabou. Quando ela parte para o outro continente, que é o Endeli, lá tem magia, porque lá fica Doranelli, que é a terra dos feéricos, e o Endeli propriamente dita, que é a capital, é Varese, que mora lá o outro ramo da família Ashurive, né? Posto isso, o primeiro e o segundo livro ele gira em torno desses personagens centrais. Temos que lembrar também que esta saga inteira, eu vou falar saga, série, para mim é tudo a mesma coisa, porque tem mais de 3 livros, é uma saga de mulheres, né? São a história toda, do começo ao fim, vai se resumir com mulheres. É a trajetória do herói? É a trajetória do herói. Não adianta, é a trajetória do herói. Então, se você estiver procurando alguma série de fantasia, saga de fantasia, que não tem a trajetória do herói, não é essa, procura outra, né? Porque essa é a trajetória do herói.
Eu gosto? Eu adoro. Eu adoro, eu gosto muito de sagas que tem, séries, sagas que tem a trajetória do herói. Eu gosto pra caramba, porque você consegue acompanhar a evolução do personagem. Quando não é trajetória do herói, fica muito mais difícil de você, porque aí também não tem só um protagonista, né? O meu marido fala que é livros que tem shonen. Shonen, que ele fala que é o protagonista dos animes. Não importa o que aconteça, sempre ele nunca vai morrer e sempre ele vai ter tudo e mais um pouco. Cada vez que aparece um desafio, muito desafio, ele vai ter um poder para poder enfrentar aquele desafio e vai ter uma desculpa muito boa lá do ancestral lá da 15ª geração anterior a ele que deixou um negócio para ele. Ninguém herdou, só ele herdou. E realmente, trajetória do herói, ele parece muito isso. Mas é trajetória do herói, gente, eu gosto, né? Então, nós paramos no último livro, eu fiz, ó, eu fui ver o quanto que eu ainda tinha que falar com vocês. O quanto que eu ainda precisava, quantos tópicos eu ainda precisava falar para vocês. E eu percebi que tem muita coisa para eu falar para vocês. Por que tem muita coisa para eu falar para vocês? Porque eu podia agora só listar os tópicos e falar 2 frases de cada tópico. Para o vídeo ser rápido e para a gente acabar logo com esse livro e eu passar pro outro, que não são só 2 partes, os outros são 2 livros, né? O quinto, ele foi dividido em 2 livros, que é Rainha das Sombras e Império das Tempestades. Eu poderia fazer isso, só que eu comecei esse canal com uma proposta de que quando eu fosse fazer um vídeo com spoiler, quando eu fosse fazer um vídeo de uma série em que eu fosse dar spoiler, que eu fosse contar o que acontece, eu não ia contar por cima, né? Só que, por outro lado, acontece tanta coisa e não sou eu que não sei, não sou eu que não sei separar o que é importante do livro do que não é isso. É que assim, eu não posso passar para o próximo livro sem falar para vocês quem é a Manon e o clã de bruxas. Porque é nesse livro que é apresentado o clã de bruxas e a Manon com as 13, né? E se eu não falo isso, chega no próximo livro, tá lá falando da Manon e você tá falando assim, quem é o diabo dessa mulher que ela tá falando agora? Porque nesse livro, como é o livro de transição, é o livro que vai, a partir daqui, vai começar a acontecer um monte de coisa, dos próximos livros em relação a esse, vai começar a acontecer um monte de coisa, ele apresenta, tem muita coisa acontecendo. Então, ele não é só a Celina, que agora ela se autodenominou Elentia, porque é assim que a Neemia chamava ela, né? Elentia. E tá treinando para trazer a Elin de volta. Olha que coisa louca. Né? É uma personagem que é 3. Ela foi para Wendley como Celina. Ela se apresentou como Elentia na Defesa Nebulosa, onde ela vai treinar lá para mudar de forma e ver qual que é a magia dela, né? Que tipo de magia que é o dela e qual é a extensão do poder. E quando isso acabar, a Celina morreu, a Elentia não existe mais, vai ficar só a Elin, porque ela vai assumir novamente a identidade dela como princesa perdida de Terra Sem. Então, só aí já é bastante coisa acontecendo. Só que o livro não se trata só disso, da trajetória dela fazendo isso. Enquanto ela está lá, em outro continente, passando por isso,
Tem o Dorian que ficou em casa, o Caol que quer proteger o Dorian, que fez lá o acordo com o pai dele de voltar para Aniele, que é o território do pai dele. Mas ele tem que proteger o Dorian porque o Dorian tem magia. O rei mandou convocar as bruxas e vai fazer lá uns trem lá com as bruxas, um pacto com as bruxas para acontecer uns trem. E então tem muita coisa acontecendo. E aí, se eu não falar disso para vocês, quando eu passar pro quinto livro, que já tá todo mundo apresentado e você já sabe quem é quem, né? Teria que ser assim. Se eu não falo isso, eu começo o quinto livro assim, então, gente, a Manon, não sei o quê, que vocês vão ficar da onde ela tirou essa porra dessa Manon. Entendeu? Então, é uma coisa louca, sabe? Então, eu preferi fazer o seguinte, é, ir até onde dá hoje com vocês. Eu espero que eu avance muito, porque assim, eu parei de falar nas bruxas, aí eu vou falar mais um pouquinho ainda da primeira parte, para poder passar para o início da segunda parte, que tem um monte de coisa acontecendo, né? E aí, o que ficar para ficar o restinho da segunda parte para um terceiro vídeo. E assim vai ser. Se eu ver que o livro, eu tenho que dar muita informação para vocês. E eu falo pra caramba. E eu sou prolixa. E eu não tô conseguindo passar toda aquela informação para vocês, eu não vou correr com o vídeo. Não vou correr com a história para poder o vídeo ficar menor ou ficar menos vídeos. Serão feitos tantos vídeos quanto forem necessários para que quando eu termine toda essa história, ela esteja terminada e que você queira ler história, porque você realmente se interessou por ela e você quer não só ter pincelada, porque por mais que eu conte para vocês, eu tô pincelando, eu não tô contando ali o diálogo, não tô contando nada, sabe? E aí, você queira realmente ler o livro. Eu sou um tipo de pessoa que se eu assisto qualquer vídeo de qualquer pessoa que fale de livros, e mesmo que ele dê spoiler, às vezes eu até prefiro assistir livro com spoiler, canal de livro com spoiler, por quê? Porque às vezes eu quero ler um livro, eu quero muito ler um livro, e, e aí o cara me contando, quando ele dá o spoiler, eu falo assim, não vai valer a pena eu ler. Não, não quero. Não por causa do spoiler, porque eu já vi que o livro está se tratando, ou se tratando de uma coisa que não é o que eu pensei, ou ele está indo para um lado que não é o que eu vou querer ler, né? Então eu já desisto ali de comprar o livro se eu não gostei, de repente, do que o cara falou. Porque às vezes a sinopse não entrega muito, a sinopse ela vende muito bem o livro, mas nem sempre ela entrega muito. Por isso que às vezes eu gosto de ouvir uma pessoa que já leu o livro, para eu poder saber se eu vou gostar ou não. Então, às vezes, é isso. Né? Eu espero que eu esteja fazendo esse serviço de utilidade pública para vocês. Então, eu parei no vídeo anterior, eu parei falando da maldição da Rhiannon, que era a rainha Crochã, né? Que ela jogou em todas as bruxas, né? Então, já vou falar para vocês o seguinte, que por que eu entrei no assunto da Manon? O rei, ele já tinha, se você voltar um pouquinho lá atrás, a primeira menção sobre bruxas foi do clã Dente de Ferro, foi a Baba Pernas Amarelas, né? Que estava lá no vagão do parque, num vagão lá de adivinhação do parque que o rei
contratou, chamou, pediu, sei lá o que ele fez, pro aniversário do filho mais novo dele, que é o Rolin, né? Irmão do Dória, mais novo. Ou foi o rei ou foi a rainha. E aí tava lá a Baba Pelas Amarelas, que foi a bruxa que a Celina matou para proteger o segredo do Dória. É a primeira menção que se faz às bruxas. E é a primeira pessoa que conta sobre as marcas de Weird para Celina e conta o que aconteceu lá atrás, das marcas de Weird, e conta da profecia das chaves de Weird para Celina. E no fim a Celina fica, ela faz tipo uma meio que uma, não foi uma ameaça, foi meio que uma insinuação de que ela sabia que o príncipe tinha magia, que ela pretendia montar pro rei. A Celina vai lá e fala: vou matar essa bruxa. Quase morre no processo, mas ela consegue matar a bruxa. E ela ganha aquele colar de cicatrizes das correntes da Baba Perna Amarela. Foi a primeira menção. Então, o que nós não sabíamos, porque nós vamos ficar sabendo apenas nesse livro, é que o rei já tinha convocado a Baba Pernas Amarelas e usado como desculpa, né, como engodo, como artifício, esse pai que estava lá. Ele queria ter uma reunião com ela, o rei, o Duque de Perrington, queria ter uma reunião com a Baba Pernas Amarelas, porque ele, como ela era uma das matriarcas, são três, né? A matriarca das Bico Negro, a matriarca das Pernas Amarelas e a matriarca da Sangue Azul, certo? As herdeiras são Manon, Iskra e Petra. Guardem esses nomes, né? Bico Negro, Pernas Amarelas e Sangue Azul. E aí, o que acontece? Ele chamou uma das patriarcas porque ele queria fazer um acordo com as bruxas, com todos os três clãs das Dentes de Ferro. Mas aí a Baba desapareceu porque a Celina, muito da esperta, ela matou a bruxa e enfiou o corpo dela na fornalha que havia dentro do vagão e queimou até virar pó. Então a mulher desapareceu, ficou só o vagão lá. Ele teve que falar com a matriarca Bico Negro, que é a avó da Manon. Então ele fala o quê? Ele fala que é para as três se unirem e todas elas irem lá para morar perto do desfiladeiro Ferrier, para morar. Morat é um território também. Desculpa, gente. 4 da manhã. É um território lá do Diagalã, mas quem toma conta, o responsável por esse território é o Duque de Perrington, né? Para eles irem lá para morar, que eles estão que eles criaram uma montaria e que ele quer que as bruxas montem. E aí elas vão para lá. E é isso que aí a avó da Manon chama ela reúne as 13, que é tipo uma equipe lá que só voa com ela, e fala para ela dessas montarias. Essas montarias são serpentes aladas. Na minha cabeça, é meio que um dragão. Na minha cabeça, é meio que um dragão. Né? Mas não posso afirmar com certeza se é dragão ou não. Mas na minha cabeça ficou mais ou menos como se fosse um dragão. E elas vão para lá, vão ser apresentadas a essas serpentes aladas. Elas vão escolher as montarias, né? Elas vão escolher as montarias e elas vão ter que dominar as montarias e elas vão ter que e treinar com as montarias, né? Que as montarias obedeçam a elas, porque no final de um certo período vai ter um torneio e
vencedora do torneio será a líder das montadoras de serpente alada, das bruxas montadoras de serpente aladas, seja ela de qual clã de bruxa dente de ferro for, ela vai liderar as outras. Bom, então elas vão para lá e realmente parece que é isso, umas... Obrigada, mãe. Que é umas... Deu a impressão de dragão. Só que não solta fogo. Assim, um dragão meio estragadinho. Não solta fogo. Não conversa, né? Mas enfim, deu a entender que é isso. A Celina tá lá, né? Treinando, se matando, se debatendo com Rohan, né? O príncipe feérico lá, que foi designado para treinar ela pela tia dela, Maeve, né? A rainha feérica que sobrou. Enquanto isso, o Dorian conhece uma curandeira do castelo chamada Sorcha. E essa curandeira, eles se apaixonam. Ele descobre que ela tratou a Celina da mordida do Hideraak, dos ferimentos todos que aconteceram lá naquela passagem do Hideraak, lá no que ela abriu o portal no subterrâneo do castelo, que ela curou a Celina quando do torneio, que ela ficou meio machucada lá do campeonato, que ela se sagrou a campeã do rei. Ele descobre quantas vezes, principalmente as vezes que ele e a Celina foram os dois lá enfrentar a criatura na biblioteca, que saíram machucados. Também foi ela que cuidou da Celina. Então, ele percebe quantas vezes que eles se encontraram e que ela nunca falou nada, não comentou nada. E aí eles começam com uma aparente amizade e eles acabam se tornando amantes. E o Dorian tá muito feliz e ela tá tentando ajudar o Dorian a descobrir como é que controla a magia dele. Porque, como eu já falei, a magia do Dorian ela é ativada basicamente por emoções. Ele fica com medo, ela ativa. Ele fica com raiva, ela ativa. É mais ou menos nesse tipo de o gatilho, né, da magia do Dorian. E aí nós voltamos lá aí, o Caol, que não tá com Dorian, ele tá procurando, ele tá andando, meio que vigiando o Aedion, que é o primo da Celina, né? Ele tá meio que vigiando o Aedion, porque ele quer conversar com o Aedion, ele quer pegar o Aedion, porque ele viu que o Aedion carrega um anel de obsidiana, mas que não parece ser uma pessoa que obedece cegamente o rei. E ele quer ter essa certeza, porque ele quer conversar com a Aedion sobre a Celina que foi para o Wendel. Né? Se bem que no começo eu não entendo muito isso, mas eu não entendo muito esse negócio do caos atrás do Aedion, mas depois lá na frente foi providencial. E a Celina tá lá, entre tapas e beijos com Juan, muito mais tapas do que beijos, né? Eles não se respeitam, ele é muito seco, ele é muito duro, ela não consegue, enquanto ela não faz a transformação, ele fica sobrecarregando ela de serviço e corta madeira e todos aqueles elogios que começam com você é uma inútil para frente. E eles estão lá, né, nesse lenga-lenga, ela não se transforma. E a Celina nesse livro, não é nesse livro, eu sempre achei ela meio masoquista, assim, um pouquinho masoquista. Ou, na verdade, acho que não é masoquismo, eu acho que é dramaticidade. Acho que ela é muito dramática, porque, assim,
Ele dá uma surra nela logo no primeiro dia lá que ela chega em Defesa Nebulosa, ele deu uma surra nela, que ele arrebentou com ela. Eu falei que ele deu uma surra nela, porque ela falou umas coisas, ela foi desrespeitosa, falou umas coisas com ele lá e ele deu uma surra nela. Mas ele deixou uma pomada curativa para ela passar nos hematomas. Ela, muito dramática, ela faz: não vou passar pomada nenhuma, eu vou descer e vou seguir os meus dias assim, porque eu tô me penitenciando. Não tá, né? Ela quer mostrar que ela é uma coitada. Vamos combinar. Então, tem certas atitudes que ela tem que dá uma incomodada. Mas também, por outro lado, ela tem 18 anos, né? É uma menina para alguns padrões, então a dramaticidade ainda faz parte dela. Ela é dramática. E aí ela tá lá naquele negócio, e aí um dia eles estão lá. Ele tá irritado porque ela não se transforma, e ele xinga ela porque ela não se transformou, que ela não se transforma, que ela não leva a sério, que não sei o que tem, que isso, que aquilo. E ela debocha da Maeve. E é uma coisa que ele, como súdito dela, juramentado, ele defende ela, ele não gosta. E aí ele fala pra ela não falar mais aquilo da Maeve, e ela fala o que ela quiser. Entendeu? Ela fala o que ela quiser, a boca dela, a língua dela, ela fala o que ela quiser, da forma que ela quiser. E ela fala isso e mostra a língua pra ele. E ele fala, é uma briga meio infantil, sabe? É até meio infantil. E ele fala assim pra ela que se ela fizer aquilo de novo, ele vai arrancar a língua dela. E ela mostra de novo e não dá tempo dela esconder antes dele pegar a língua dela. Ele pega a língua dela e fica segurando. E ele fica segurando até ela engasgar, porque ele segura com força. E aí ele vai, acha que tipo, já deu uma lição nela durante algum tempo. Ela xinga, ela solta, ela xinga. E no livro não fala qual foi o xingamento que ela deu, só fala que é um xingamento palavrão horroroso e inconfessável, mais ou menos assim. Uma coisa muito pavorosa. E eu já falei aqui que os feéricos são muito territoriais, tanto os homens quanto as mulheres. E um sinal de dominância entre eles é a mordida. Veja bem, eu falei em um vídeo aqui que eles eram tipo elfos. Aí me corrigiram falando que não eram elfos, que eram feéricos. Então, o feérico tem aparência de elfo, parece elfo, mas não é elfo. Tá bom? Vamos deixar assim. A diferença que ele tem dos elfos é que ele tem caninos. E a segunda forma deles sempre é animal. Mesmo que a primeira também seja meio animalesca, né? Porque ter canino alongado eu acho que é meio animalesco. Ou é animalesco ou é vampiro, porque tem canino alongado. Mas enfim. E aí, falando que são territoriais, a forma de dominância deles é pela mordida. Quando ele fica bravo com ela porque ela faz esse palavrão, o que ele faz? Ele pega e morde ela, morde o pescoço dela. E aí é a hora que ela se sente tão irritada, acho que a palavra é enfurecida, tão enfurecida com a forma como ela foi dominada, que olha que ser fraco que eu sou, eu fui dominada. Este é o a declaração de dominância, essas coisas todas. E ela fica tão enfurecida com isso que ela se transforma. É a hora que ocorre a transformação. Que é a hora que é a hora que essa raiva, né, essa ascendência feérica dela realmente se manifesta. E ela se transforma para a segunda forma dela. Ou melhor, para a forma feérica dela. E juntamente com isso,
como ela tá descontrolada, a magia dela também desperta, né? A magia dela desperta. E aí a magia dele, que a magia do Rohan é uma magia de gelo. E ele é um feérico de 500 anos, ele sabe controlar a magia, sabe modelar a magia, blá blá blá. E aí ele vai e fica provocando a magia dela. E aí a magia dela sai descontrolada, queima lá um monte de árvore, um monte de coisa. E ela já suprime, porque ela se assusta, ela suprime. E ele acaba com fogo. E ele fica brigando pra ela se transformar de novo. E ela fala que ela não vai transformar, tal, não sei o que, não sei o que. E aí ele começa a cutucar ela com magia para ver se novamente a magia dela responde a dele. E aí ela começa a pensar na Neemia, na princesa Neemia, e fica triste. E aí ele fala que ela é patética, que ela é inútil, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é aquilo outro. E ela fala que vai embora. Ela volta para defender a nebulosa, faz as malas e vai embora. E ele deixa. Eu falei que quando eles estavam indo de Varese para a defesa da nebulosa, eles só paravam em estradas fora do caminho e não faziam fogueira porque ele não deixava. E ele falou que tinha criaturas, né, que eram muito antigas, que não era bom acender fogueira para chamar. Ela vai embora sozinha, ela sai de lá da defesa da nebulosa, vou voltar para Varese. A rebeldia dos 18 anos. Vou embora. E aí ela pega e ela para entra numa caverna lá, sei lá, e para se proteger do frio e vai chover, alguma coisa parecida, e ela faz uma fogueira. E ela ainda comenta a ironia que ela tem que fazer a fogueira do jeito antigo, porque como é que pode uma pessoa que tem magia de fogo não consegue acender uma fogueira? E aí, ela nota que a floresta em que ela está ficou muito silenciosa. E ela vai e presta atenção, aí começa a sair, ela sente cheiro ruim, de carne podre, blá blá blá. E aí que ela é apresentada a primeira vez aos Skinwalkers, que basicamente são umas criaturas antigas que. Umas criaturas antigas que tiram a pele das pessoas, né? Matam e tiram as peles. Sugam a vida da pessoa, tiram as peles dela para poder usar. E aí acontece que nesse momento o Rowan aparece para instruir ela como é que faz para ela poder fugir desses skinwalkers. E na corrida ali eles acabam usando magia, ela usa a magia dela e tecnicamente ela derrota dois. E eles voltam para a defesa nebulosa, né? E enquanto isso, a Manon e as outras bruxas estão conhecendo as serpentes aladas. E a serpente alada que foi escolhida para Manon tem o nome de Titus. E ela entra na arena com uma outra serpente alada menor, tá bem machucada, chamada Brachos. E essa serpente tem que fazer a demonstração de guerra, força, não sei o quê. E o certo ela comeu a Brachos, porque a Brachos é menor que ela, bem menor. E numa demonstração de força e rebeldia, e eu não vou morrer hoje, o Abraxas mata o Titus. E a Manon pega ele para ela. Mas assim, é uma serpenteada menor que as outras, que só ficou em baia de isca, nunca teve uma baia só dele, tá machucado, os espinhos das costas dele tá quebrado, o dente tá quebrado, enfim, então o cara tá lascado, então, né? Aí quando ela fala que quer ficar com ele, a avó dela fala assim, então ele é seu agora. E ele vai ter que voar. E a Astrid tá ferrada, e ela sabe que vai ter que consertar o abraço para poder ficar com ele. E aí depois a gente vai falar porque o abraço é uma coisa assim de louco. E aí quando a Celina volta lá para defesa nebulosa, tal, vão começar agora. Quando transforma?
quando transforma, controlar o fogo dela, aparece um felino, né? Muito bonito, grande e tal. E aí ele se transforma em um férico também bonito, de alto porte. E aí descobre que é um dos companheiros da equipe do Rohan. O Rohan é conhecido, eles são conhecidos como a equipe, né? São os feéricos mais poderosos e mais antigos que se tem notícia, que são compostos por o Rohan, que é o Falcão, Gavião, acho que é Gavião. Ou é um Falcão? Agora eu fiquei na dúvida. Eu sempre acho que ele é um pássaro. Enfim, que é composto pelo Rohan, o Gavriel, não sei porque não falou Gabriel logo de uma vez, né? Gavriel, é um nome estranho, que é o leão. O Lorcan, eu não sei qual que é a forma dele, eu não lembro, na verdade, qual que é a forma dele, é a forma animal dele, mas eu vou procurar. Os lobos gêmeos, e eu só lembro do nome de um, que é o Fenris, o outro aparece muito pouco. E tem mais um, mas são os lobos gêmeos, é o lobo branco e o lobo preto. O branco é o Fenris, e tem o outro que eu acabei de esquecer o nome. Depois a gente vai falar deles mais lá na frente, mais um pouquinho na frente. E até lá eu já lembrei o nome deles. E o outro, que agora eu não lembro o nome, por isso que eu confundo os dois. Porque eu sei que um é um gavião e o outro é um falcão peregrino. Peregrino, né? Agora eu não lembro. Eu tô achando que o Rohan é o gavião e o falcão peregrino é o outro. Mas também depois eu trago o nome de cada um deles para vocês, né? E as respectivas magias, porque cada um deles tem um tipo, comanda um tipo de magia. Né? O Rohan é gelo, o leão tem outro, que é o Gavriel, tem outro, o Lorcan é magia, tipo, é a morte, né? Ele é protegido da morte, então, do deus da morte, né? Elas. Então, parece que ele é avisado, ou ele fica invisível, uma coisa assim. Eu sei que tem um deles que fica invisível, um cria tipo uma transposição temporal, tipo um teleporte de um lugar para o outro. E assim, cada um tem um poderzinho ali. Nem que seja um poderzinho chulo, mas tem, cada um deles. Tanto na primeira forma como na segunda forma. E a segunda forma sempre é animal. E aí você descobre que a Celina, a segunda forma dela é a forma humana. Então a forma animal dela, na verdade, é a humana. A forma verdadeira é a forma de férica. Então, ela já se transformou, ela já viu, vocês já ficaram sabendo da Manon e do Abraxos, das Serpentes Aladas, do Caol e do Aédion, do Dorian e da Sorcha, que estão namorando. E aí vai começar a segunda parte do livro, literalmente, que é a parte da Herdeira do Fogo. Certo? E aí eu já venho com o último vídeo sobre a Herdeira do Fogo, que eu vou contar já o restinho já do final. Então foi isso, gente. O vídeo já ficou enorme. Ficou bem grande hoje o vídeo. Eu tava me atendo aos 35, 30, 32, 33. Fiz 44. Mas é isso. Sábado, dia 13. Porque hoje é 6. Dia 13 tem o terceiro e último vídeo. É sobre a Herdeira de Fogo. Aí nós vamos passar para os outros livros já. Terça vídeo de livro novo, não vai ser livro da Nora Roberts, tá? Vídeo de livro novo, tá? E talvez já tenha consertado ou cagado o resto do cabelo. Veremos o que eu fiz.
Se bem que aqui no vídeo eu achei que ele ficou bonitinho, que ele não ficou tão feio. Talvez se eu clareasse ele um pouco mais, não sei, vou ver o que eu vou fazer aqui. Talvez acho que isso careça de um pouquinho de clareamento aqui, mais ou menos, para fechar essa mecha, né? E fechar essa mecha inteira aqui, né? Então, vou ver o que eu vou fazer com ele, tá bom? É isso, pessoal. Se vocês ficaram até aqui, deixe o seu curtir, né? O like ajuda pra caramba o canal a crescer. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você é inscrito, divulgue esse vídeo para seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Então é isso. Se você é inscrito, ative o sininho para receber as notificações de quando tem vídeo novo no canal. Mas vai ser, talvez, muito raramente eu vou vir com outro vídeo bom. Assim, vai ser muito mais difícil agora, né? E é isso. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!